Vamos agora falar do seu processo imigratório, né? Porque foi uma situação que aconteceu no seu trabalho, enquanto você trabalhava lá no hotel. Depois você pode até falar quanto que você ganhava lá no hotel, só para a galera saber. E Aham. como que você ficou sabendo desse processo? Conta para nós a história, como foi. E foi, né? Todo a reviravolta, né? Foi nessa época, o hotel pagava tipo uns 12,50 a hora, que era o salário mínimo mesmo, né? Mas se você fazia hora extra, ia para 18, a subir uns 50%, ia para 18 e pouco, alguma coisa assim. E aí eu sempre via isso como uma oportunidade, né? Então eu chegava, sei lá, ficar 14 horas, né? Tentar sempre passar um pouco do horário para ver esse valor subindo, né? Então isso é legal de quem vem para cá acaba criando essa mentalidade de ser o produtivo ao máximo, né? Realmente dá valor ao tempo aqui, né? Você começa a fazer cálculo de tudo e isso te deixa é, mais produtivo mesmo, né? Então, no hotel era mais ou menos esses valores. E aí, o que aconteceu? No meu primeiro dia lá, eu descobri uma menina que estava tinha acabado de chegar também, estava morando na casa da prima dela, e a prima dela tinha feito esse processo, né? E aí ela falou por alto, assim, tinha um tanto de gente lá, ela falou, mas ninguém mentiu, ninguém nem se interessou. Eu falei assim, mulher, como é isso aí? Daquele, né? Vem cá rapidinho, como é essa O que que questão você aí está desse. falando aí? Que Peraí, você falou? Eu, peraí. eu ouvi grincar, ouvi documento, como que é isso aí? Daqueles, né? Tem que casar com alguém? Tem não? Então, como que é? Daqueles, né? Porque eu já tinha pesquisado, assim, várias formas de legalização, tinha, né, estudado um pouco mais grincar por casamento, asilo político, né? As formas mais comuns aí que a gente sabe normalmente quando a gente pesquisa. Eu nunca tinha escutado falar diabos desse processo. Eu ficava, gente, não é possível que existe algo a mais ali que fugia totalmente do meu conhecimento, né? E aí, nisso, eu lembro que nesse dia ela falou que a prima dela ia buscar ela de carona, né? Ia dar carona pra ela. Aí eu falei assim, cheguei no cantinho, eu falei assim, aqui, você não quer me dar uma carona, não, daqueles, né, pra eu conversar com sua prima, entender dessa oportunidade? Ela, bora, né, vamos junto. E aí foi onde eu conversei um pouquinho com a prima dela, ela falou que realmente já tinha ganhado, né, as primeiras documentações de permissão de trabalho, social, já estava com o processo, né, encaminhado. E eu falei assim, caramba, eu vou aplicar, né? Eu não sei o que que é não, mas vou dar um jeito aí. E aí eu fui pesquisar. Na internet não achava nada, nenhuma informação, zero. No dia ela te explicou o que que era o processo ou ela só falou que tinha dado a entrada? Ela falou muito por alto, sabe? Ela falou que tinha feito, aí tinha chegado esses documentos, mas aí, né, ela tentou explicar um pouco, falou que era tipo por ela estar morando sem os pais aqui, a mãe dela, né, ter depressão, falou um pouquinho assim, mas não conseguia me explicar a fundo o que que era, sabe? Aí eu falei assim, não, a situação dela é parecida com a minha, se ela conseguiu, ela tem a mesma idade, pode ser que eu me encaixe, né? E aí nisso eu fui para a internet pesquisar. Quem disse que acha alguma coisa? Eu não sabia nem o nome do processo. Aí eu pesquisava lá, processo tal, não achava nada. Processo tal, não achava nada. Aí eu falei assim, não, gente, isso é mentira, não é possível, não é possível. Só que aquilo não saía da minha cabeça, sabe? Eu falei assim, não, eu vou marcar com o advogado de imigração, né? Eu vou tentar me informar melhor para ver se era. E na hora que eu marquei, realmente, né, existia essa possibilidade, eu vi que eu me encaixava em todos os requisitos, e aí eu dei início. Foi aonde, quando eu dei, né, a gente pagou a entrada do processo, que sobrou US$ 1 na conta, né? A gente estava lascado financeiramente, mas aí, ainda assim, a gente decidiu arriscar. Mesmo sem ter quase nada ali, a gente colocou tudo para jogo e decidimos arriscar. E graças a Deus, isso, né? Eu falo assim, você arriscar, quem não paga o preço não chega a lugar nenhum. Se você quer realmente conquistar algo maior, você tem que pagar o preço, você tem que arriscar algumas coisas, né? E isso abriu outras portas lá na frente. Então, E é valeu. interessante, assim, Carla, porque muitas pessoas recebem muitas oportunidades na vida. Algumas delas fecham a porta, outras vão lá e abrem a porta e vai atrás. E se você não tivesse uma personalidade assim de ir atrás, pesquisar, se informar, porque você fez isso e hoje você se tornou referência nesse processo, que já já você vai explicar, talvez hoje você não estaria colhendo os frutos dessa decisão que lá no passado, eu imagino que foi difícil para você e seu esposo. Como você Sim. mencionou, vocês tinham US$ 1 na conta. E como que vocês fizeram para dar entrada no Não, processo? a Assim, gente antes de você pagou, não explicar. foi assim, a gente pagou, foi naquela época toda que a gente tinha chegado, tinha dado entrada na nossa primeira moradia, né? Porque tinha um mês que a gente acabado de chegar, foi muito rápido. E aí, com um mês que a gente chegou, já tinha, né? A gente pagou a entrada do processo, aí que o dinheiro acabou todo mesmo. Foi onde a gente arriscou tudo que a gente tinha trago, né? Evaporou tudo. E aí, depois de dar entrada, sobrou os US$ 1 na continha aí. Caraca. Quando você virou para o seu marido e falou assim, da decisão de dar entrada ou da discussão sobre o processo, porque
eu não ouvia falar desse processo. Eu tinha feito até um Não, vídeo pesquisando 10 maneiras de conseguir o green card, e eu falei, cara, eu não sabia desse. Aí eu fiquei, desse, como que eu né? não sabia desse daí? É tipo isso, porque é bizarro. Sabe o que mais, Roger? Tipo, hoje, né, conseguindo trabalhar com isso, conseguindo trazer mais informações sobre o assunto, não é qualquer estado que esse processo ele é bem visto. Então, assim, aqui em Massachusetts, ele é considerado até um estado mais santuário, né? O que quer dizer isso? Que, de certa forma, tem leis, tem flexibilidade para proteger os imigrantes. Então, nesse estado específico, né, que é onde a gente está, é um dos estados que mais, acho que, ou mais, tá? Se não for, que mais aprova esse tipo de processo. Se você pega outros estados próximos, tipo New Jersey, né, ou outros estados na Flórida, por exemplo, o processo ele não tem, talvez, uma taxa de aprovação tão alta igual tem aqui, porque aqui realmente eles são mais flexíveis, então isso com certeza ajuda, sabe? Eu já ouvi falar também que aqui na Califórnia é com 18 anos a data de corte, né? Limite, porque como o que acontece? O processo ele é válido nos Estados Unidos inteiro, né? Só que a gente sabe que aqui cada estado tem as suas regras. E aí tem estado que a maioridade penal vai até os 21, que é, né, aqui em Massachusetts vai até os 21. Tem estado que a idade penal vai até os 18, que é a Flórida, né, a Califórnia, outros estados também. E aí vai variar, né? Tem essa etapa aí, essa primeira etapa que é um juiz da Corte de Família que faz, que ele que vai estar avaliando a história de cada um, né? E Beleza. aí, Então explica para nós o que é o processo migratório que você deu entrada e que te levou ao green card e futuramente vai te levar à cidadania. Explica para nós com detalhes. pois é, depois daquele, né? Passado todos os sustos e todos os perrengues que valeu. Eu falo assim, é como se fosse um investimento. Se você tem oportunidade, se você viu que você se encaixa em algum tipo de processo, você quer construir sua vida aqui, faça o processo. Não tem, sabe aquela coisa, isso não der certo, mas isso sei lá o quê, mas é caro, mas é sei lá o quê. Gente, é algo que vai. O processo em si ele se paga com o tempo, só de você realmente poder morar num lugar de forma legal, sabe? Tá legalizado num lugar que te traz tanto retorno, né? Te traz a sensação de segurança, te traz, né, a acessibilidade, o poder de compra ali. O processo em si ele se paga ao longo desse tempo, porque você está falando de uma coisa que vai te permitir para o resto da sua vida estar aqui de forma legal, né? Ao longo desse tempo ali poder se tornar um cidadão americano, né? E morar aqui o resto da sua vida de forma legal. Então, eu vi isso realmente como uma oportunidade. E para quem se encaixa, como que funciona o processo? Qualquer jovem menor de 21 anos, né, que mora, fala assim, menor de 21 anos aqui no estado de Massachusetts, né, pode ser 18 em outro estado, mas que seja solteiro e mora aqui sozinho ou com apenas um dos pais, né, eu falo assim para poder dar uma visão geral para a pessoa ver já se de cara ela se encaixa ou não, porque a pessoa ela tem que ter vivido algum tipo de abuso, violência, negligência ou abandono da parte dos pais, né, na prática. Pode ser, por exemplo, se seus pais têm problema de depressão, têm problema de bebida, se seus pais, sei lá, são separados e não paga a pensão, se um dos seus pais já faleceu, se você foi criado com os avós. Então, assim, na prática, várias pessoas podem estar se encaixando, porque é uma realidade comum, né, na vida de muita criança, muito jovem, né? E encaixava na minha também, né? O fato de estar aqui sozinha sem os meus pais, né? Coisas que eu já vivi, já passei na infância que se encaixavam em alguns desses requisitos. E aí, quem também achar que se encaixar, eu acho que vale buscar mais informação, né? Consultar com o advogado para poder estar aplicando. Bacana. Depois que você fez esse processo, Carla, outros jovens procuraram você, assim, conseguiram também o processo? Porque eu lembro que quando você me falou, a moça que te passou aquelas primeiras informações, você ainda conseguiu antes dela. Foi. Que doido, né? Foi. Porque assim, né, o tempo de processo, ele dura mais ou menos de 1 ano e meio a 2 anos, né? É um tempo médio que a imigração passa, né? Mas pode ser que o seu caso seja analisado mais rápido ou mais lento, vai depender do ritmo da própria imigração, né? E aí eu lembro que o meu caso, ele já foi aprovado direto, eu nem passei pela entrevista final com a imigração, já, tipo assim, liberaram tudo, já foi direto, sabe? E o dela, ela ia passar pela entrevista e deu a pandemia na época, então o dela acabou demorando um pouquinho a mais, né? Mas o tempo médio é de 1 ano e meio a 2 anos. E hoje, Roger, tipo assim, hoje eu trabalho, né, direto com o escritório de imigração e a gente fica nessa parte de poder realmente informar que as pessoas tenham acesso a isso, né? E aí, eu acho que, ó, eu não vou falar a única, mas eu sou uma das únicas que no YouTube está podendo trazer essa informação adiante, né? É Então, se você verdade, pesquisa porque eu sobre o não processo. sabia. Tanto é que quando eu conheci o seu trabalho, assim, você também, foi através do canal do JC,
que eu vi lá que ela É. conseguiu green de rápido. Eu falei: "Mas como é isso? Espera aí, como é que é isso aí que ela Uhum. fez? Deixa eu ver, o que é isso aí?" E fala uma Exatamente. Como é que é essa coisinha aí? como é que é essa coisa aí? E conta para nós, Carla, porque quando eu fui pesquisar sobre esse processo, parece que ele não é um visto bem, ele é um status, né? Special Immigrant Juvenile Status. E aí Yeah. ele fala assim, menores que foram abandonados, abusados, negligenciados, que estão Uhum. sozinhos ou com um pai. Esses termos, eles são muito subjetivos, assim, mas em termos práticos, assim, de um fácil entendimento, o que seria isso para a galera entender? Aham. Por exemplo, sei lá, você é uma pessoa de 18 anos, você está morando aqui nos Estados Unidos sozinho, né? Seus pais estão no Brasil, você está aqui sozinho. E aí, por exemplo, um caso comum, tá? Vou pegar um caso comum. Um jovem de 18 anos veio pelo Caicai, veio pela fronteira. Essa pessoa está morando aqui sozinho, os pais estão no Brasil, às vezes os pais são separados, nunca ajudou ele financeiramente com nada, né? Ou não paga pensão, às vezes não tem nem o registro do pai no nome, ou às vezes, sei lá, ele foi criado com os avós durante a infância e depois veio para cá. Então, assim, tudo isso, no Brasil, isso pode ser até normal, sei lá, uma mãe cuidar do filho sozinho, sem o suporte do pai, a criança ser cuidada pelos avós, né? O hábito de beber, sabe qual que é o hábito de beber? Sei lá, seus pais te levam para o bar e você é criança e vão beber na sua frente, voltam dirigindo depois de beber. Isso é total negligência. E no Brasil isso é meio comum, essas coisas acontecerem. Aqui não, aqui isso é inaceitável, sabe? Então, se você vivenciou, conhece alguém que vivenciou esse tipo de coisa, essa pessoa pode ser elegível para estar aplicando o processo, né? Porque no Brasil o que mais tem é um bar por esquina ali, as pessoas realmente terem o hábito de beber, às vezes a criança está envolvida nisso, a criança tá vendo, sei lá, se os pais mexem com droga, a criança está no meio, ou se às vezes não tem nem o nome do pai, meu marido mesmo, né? Não tem o nome do pai na certidão dele, né? Não tem o contato direto. Então, tudo isso se encaixa, né, para poder estar aplicando Eu lembro ali na que na prática. primeira conversa que nós tivemos, você até me falou que você teve vários assaltos no Brasil também, né? Que isso Sim, também foi um pouco do estopim que fez você querer desistir de morar lá. Conta um pouquinho de que aconteceu assim para você lá. Essas situações né? chatas. Assim, de assalto, essas coisas. Eu falo assim, sabe quando você fala assim, oh meu Deus, dá um sinal, Guilherme, dá um sinal, se for pra mim mesmo, essa decisão, aquela coisa E aí assim, mandou o aí vai assalto. lá, acontece alguma coisa na vida. Vai Pode ser gerar uma uma fala. merda, mas vai te ensinar alguma coisa. O sinal foi só lasqueira, sabe? Mas aí, não, meu Deus do céu, gente, naquela fase que a gente ficou uns 10 anos, né, planejando, estudando um pouco mais como era a vida aqui, né, eu falo assim, 6 meses, Roger, foram, tipo, 4 assaltos diferentes, um atrás do outro, era incrível, era sair de casa e falar assim, hoje tem, daquele, sabe? Rindo pra não chorar mesmo, porque teve assalto de eu cair na mão com o cara que ia roubar e a gente começou a se estapear, ele me bateu, bati nele de volta, sabe? Aquela coisa bem louca, assim, no meio da rua. E aí, que eu já tava por aqui, porque já era o limite já, sempre tinha alguma coisa assim, teve assalto de quebrar o nosso carro, e aí levar a bolsa, levar tudo. E um que foi, eu acho que o mais marcante, né? Acho que foi o basta, assim, sabe? Da gente falar, chega, a gente não quer mais esse lugar, não, né? Não, a gente não quer construir nossa vida aqui, por meio de tanta violência, sei lá, não quero que meus filhos cresçam nesse lugar. Uma coisa é você tá em contato ali para visitar, uma coisa é você no dia a dia, tá todo dia exposto à violência, todo dia tendo que esperar em pé um ônibus passar porque você não pode ter acesso ao seu carro, sabe? Então, assim, isso foi deixando a gente bastante indignado. E nesse dia do assalto, o que que rolou? Quem não sei se tem alguém que acompanha a gente, que é da região de BH, a gente, né, foi eu e meu marido, a gente foi de noite para um mirante que tinha lá na cidade para poder ver a vista, né, conversar. E a gente estava nesse mirante, tinha mais gente por perto ali também, e saíram 7 caras do mato, Roger. Tipo assim, 7 caras, todos encapuzados, todo mundo armado, e eles estavam tipo com umas máscaras de palhaço, sabe? Uns cabelão assim pra cima, uma máscara de palhaço tampando o rosto. Tinha gente com facão, tinha gente com arma, essas armas, nem sei o nome da arma, mas é um cano mais longo, sabe? Arma normal, revólver. Então, assim, todo mundo armado e já foi direto, abordando. Não deu tempo da gente sair com o carro, sabe? A gente estava dentro do carro, mas não dava tempo mais de arrancar, que eles já vieram para cima com tudo, sabe? Perdeu, perdeu, foi tirando a gente do carro, perdeu, perdeu, não olha não, não olha não. E já foi juntando todo mundo, aglomerando todo mundo e deixou a gente deitado na calçada, sabe? De cabeça pro chão mesmo, cara a cara no chão ali, aquele cheiro de xixi de calçada, né? Você não podendo olhar para nada para saber o que vai acontecer, e um cara com uma arma apontada na sua cara,
e você não conseguir nem olhar, sabe? Para saber que horas que eu vou tomar um tiro. É agora? Eu vou morrer agora? E aí, todo mundo lá na mesma situação, todo mundo olhando para o chão, eles com a arma aí na nossa cabeça e roubando. Foi roubando o carro. E a gente tinha bolsa, tinha dinheiro que eu tinha sacado de autoescola, né? Levou o dinheiro, levou a bolsa. E foi tão, assim, bizarro aquela noite, que, tipo assim, poucas coisas na vida te deixam com tanta indignação, tanto sentimento de impotência, quanto situações assim, né? Você não poder fazer nada, você tá à mercê de um cara que você nunca viu na vida, dele decidir se ele vai te matar ou não. Ele tá com a arma apontada para sua cara e ele decide se ele te mata ou não naquela hora. E aí, assim, né, tinha uns lá que estavam com o facão, eles passavam o facão, assim, de fininho na perna das meninas ali para amedrontar mais, sabe? Tacar o É terror, sabe? triste. Situações E como essa, você conseguiu colocar no processo também? sim, foi dito isso também, não, né? Teve mais relatos além desse, mas eu abordei esse tipo de trauma, né? Porque não tem outra palavra, é traumático você viver isso, sabe? E aí, nisso, eles atiraram nos pneus dos outros carros, né, que estavam lá, para ninguém sair, e levou o nosso carro. E aí levou o carro do meu marido. Depois trocaram tiro com a polícia, no momento que eles estavam fugindo, a gente encontrou o carro baleado. Então, assim, uma noite que era para ser de lazer, virou uma noite traumática, virou uma noite de um prejuízo enorme. Então, assim, acho que aquilo foi o basta, sabe? Quando você fala, chega, não é esse tipo de vida que eu quero viver, eu quero realmente mudar de vida, eu mereço mais, eu mereço coisas melhores, eu vou pagar o preço para sair disso. E aí a gente realmente fez acontecer, porque, né, eu falo assim, só quem É, viveu algo é, parecido, né, chega no limite disso. eu nunca tive uma arma assim apontada no meu rosto, mas eu imagino que é traumatizante porque às vezes a gente vê a nossa vida assim na mão de pessoas às vezes um celular, às Milésima, vezes, né? É sabe, num algo tão, complicado. tão fútil, né? Então, assim, aí você vê, você fala, poxa, gente, sabe, quando a sensação de estar no Brasil, de, por exemplo, você tá andando na rua, não é agora que alguém vai puxar minha bolsa? Porque já aconteceu. Então, se aconteceu, você não sabe se vai acontecer de novo, é agora. E aí você tem que andar segurando mais firme, você vai andar em centro de cidade grande, sabe? Olhando para o lado, é agora que alguém vai vir. Então, assim, esse tipo de sentimento, esse tipo de desconforto, eu falei assim, não quero, sei lá, construir uma família e ver meus filhos na mesma situação, sabe? Eu falei assim, é muito engraçado quando você realmente cria esse sentimento, né? Essa raiva, essa indignação, porque é a partir desse sentimento que você toma uma decisão na sua vida. Então, quando esse sentimento vem, na verdade, ele é bom, que ele é o seu impulsionador, ele é o seu basta ali que vai te fazer entrar em ação. Então, assim, a gente conseguir sair disso para ser o ponto de ruptura da nossa família, sabe? Se futuramente, né, a gente for construir a nossa família, a gente conseguir dar uma estrutura melhor, sabe? Acho que Isso isso aí. é pensamento a longo prazo. E falando um pouquinho sobre o processo, Carla, você pode falar também documentos que você conseguiu apresentar, mas também de um modo geral para as pessoas que querem entender mais sobre esse processo do SJIS, porque situações como essa podem ser colocadas também, né, no processo, porque traumatizam também, né, o jovem. Uhum. Mas que mais de documentos você conseguiu juntar assim para entregar Aham. nesse processo assim? E O que coisas que que as pessoas acontece, né? podem. Cada advogado ele tem que avaliar cada caso à parte, né? Entender realmente da vida da pessoa, ele vai pegar passo a passo ali da vida da pessoa para saber o que que se encaixa e o que que não se encaixaria no processo, né? O processo você tem que ter vivido algum tipo, né? Eu falo desse abuso, negligência, alguma coisa relacionada aos seus pais, mostrar, né, para a imigração que você está aqui sem o suporte dos seus pais, né? Você é um menor de idade, está aqui sem suporte do seu responsável. E sim, pode acrescentar com esses casos traumatizantes, né? Que foi o meu caso também. Então, o processo ele não vai precisar de nenhuma prova física ali, sabe? Nenhuma prova concreta do que você está falando. Ele é baseado no seu relato, no seu depoimento, e aí o advogado monta a defesa do seu caso, né? Com base no seu relato, e vai ter um juiz, depois da corte de família, que vai aprovar. Então, o seu relato mais a aprovação do juiz é as suas provas do processo. Basicamente Bacana. seria isso. Você teve algum documento que foi difícil para você reunir na hora? Porque às vezes eu escuto muito assim, nossa, eu tinha que pegar a certidão de nascimento que estava lá no É, cartório do lugar. vai precisar, né? Por exemplo, do seu passaporte, da sua certidão de nascimento para poder aplicar. Mas a certidão minha não estava aqui, né? Eu tive que mandar trazer do Brasil, mas foi tipo menos de 2 semanas, chegou. E o passaporte, geralmente, ele é anexado na última etapa do processo para liberar o green card, né? Então,
tem gente, às vezes, que vem pelo México e a imigração confisca o passaporte da pessoa, né? Desculpa. Pega ali o passaporte da pessoa e aí a pessoa tem que renovar esse passaporte. Mas dá tempo dela renovar porque com a certidão de nascimento ela já consegue estar iniciando o processo, né? Ao longo do processo ela termina aí de mandar as documentações. Bacana. Aí vai cartas, boletins de ocorrência, relatos, que mais assim? Assim, não, tecnicamente não, eu tô falando assim pelas experiências que eu tenho, o que eu vi, que eu passei também, mas lógico, cada pessoa consulte com o seu advogado de imigração, porque essas regras podem ser alteradas de estado para estado, né? Então é importante relembrar. Mas, por exemplo, não precisa de uma prova, sei lá, física do que você está falando, tipo um boletim, alguma coisa física ali para comprovar o que você está falando. É o seu relato, mas a aprovação do juiz já seria suficiente para comprovar o seu caso. Se um dos pais faleceu, aí pode ter o boletim de morte, né? Comprovando que um dos seus pais já faleceu, e aí eu falo assim, o caso, ele realmente, tipo assim, se um dos seus pais já faleceu, ele é um caso muito bem aceito, porque não tem da onde você tirar o seu suporte, né? Então, Bacana. E seria caso uma de... dúvida, assim, porque muito se fala, né, sobre, em que momento pode dar entrada nesse processo? Somente pessoas que estão em status legal ou ilegal, ou que entrou com visto ou sem visto. Quem é que pode, assim, aplicar, né? Porque eu sei que existem Uhum. regrinhas diferentes e você não é É, advogado, eu sei, mas, assim, pela sua expertise, assim, experiência, uhum. em que momento pode dar entrada e quem é que pode, assim? Assim, né? Pelo menos aqui em Massachusetts, como que funciona? Independente da forma que a pessoa chegou nos Estados Unidos, se ela veio com visto, se ela veio pelo México, independente da forma que ela entrou, se ela se encaixa nos requisitos, né? Ela é menor de 21 anos, solteiro e está aqui, entre aspas, abandonado, né? Tá sem o suporte dos pais, ela pode aplicar. Então, se ela veio pelo Caicai, se ela veio pelo México, se encaixa nos requisitos, ela consegue estar aplicando. Se ela veio com visto ou o visto venceu e acabou ficando ilegal, ela se encaixa, ela consegue estar aplicando. Então, assim, eu falo que ele é um processo mais flexível porque você está falando de jovens, de crianças, né? Tem muita criança também no meio aí que está, às vezes, para cá, veio pelo Caicai e às vezes veio só com a mãe, nunca viu nenhum pai na vida, essa criança também aplica, sabe? Então, assim, ele é bastante flexível justamente por isso, né? De tratar de jovens e crianças, sabe? Bacana. E aí você mencionou que tem uma parte que você vai num negócio de vara de família, alguma coisa assim meio doido. Você tem que ficar É, mesmo de frente pro juiz assim, aí o juiz olhando para você e falando, como que é isso? bem aquela coisa de filme, sabe? Aquela coisa de filme que você fala, meu Deus. A primeira etapa do processo, eu falo que ele é dividido em duas etapas, né? A primeira etapa é de 6 meses a um ano e a segunda etapa também, 6 meses a um ano. A primeira etapa é onde começa a chegar os seus documentos de permissão de trabalho, um social, né, que já tira a carteira de motorista. A segunda etapa é que eles vão estar analisando para liberar o Green Card, né, o documento mais importante. E aí, nessa primeira etapa, depois que o advogado monta a defesa do seu caso, né, pega o seu depoimento ali, você vai ter uma etapa onde o juiz da corte de família, como se fosse a audiência no Brasil, né, vai ter uma audiência com o juiz. O juiz da corte de família, ele vai analisar o seu caso ali na hora e vai aprovar ou negar. E aí, no meu caso, foi exatamente isso, Roger. Foi tipo assim, ai meu Deus, chegou o dia de ir na corte, aquela suadeira, Meu Deus, e aquele... agora? O que ele vai perguntar? E eu lembro, né, o advogado, ele vai com você, ele vai te representando. E no meu caso, foi muito bom. Tipo assim, eu não precisei falar nada, o advogado, né, ele apresenta o seu caso inteiro, tinha uma intérprete lá para mim também. E nisso, eu lembro que o advogado começou a falar, eu comecei a chorar. Foi instantaneamente, sabe? Tipo assim, começou a soltar, pum, 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 o que já tinha acontecido, vem aquela história toda passando na cabeça, sabe? Da sua vida inteira. Aí, pô, já derretiu igual uma manteiga. E aí, eu lembro que foi a juíza analisando o caso, ela olhou, aprovado. Tipo assim, e foi muito rápido, foi coisa de 2 minutos. Não tô brincando, foi coisa de 2 minutos. Ela escutar as histórias e já liberou direto. E aí, tipo assim, sabe, já deu aquele baque, né? Tipo assim, tá acontecendo. Pô, é real. E aí, nó, só emoção. Caraca, hein? Se você não tivesse pego aquela carona, hein? É, tá vendo? E conta para nós, Carla. Eu ouvi falar também nesse processo que depois que você fala que vai conseguir o green card, tudo aquelas coisas, inclusive o green card é por 10 anos, né? Quando você recebe. Aham, é igual todos, né? Que quando você pega o Green Card permanente, né? Ele tem a validade de 10 anos, só que com 5 anos que você já tem o Green Card, você já pode aplicar para sua cidadania americana.
Entendi. Quanto tempo Já demorou para pega. você pegar o green card na mão, assim, depois de você dar a entrada? Ó, o meu foi. Chega antes, né? A permissão de trabalho antes, o social chega antes também. E aí o Green Card mesmo chegou com 1 ano e 9 meses, tempo total. Caraca. Isso porque eu atrasei 2 meses. Eles mandam para você tirar, fazer o fingerprints, né? Tirar a foto, a digital. E aí eu perdi a carta da imigração, não lembrava o dia, fui ver. Quando eu achei já tinha passado a data, eu remarquei de novo. Hum, E aí atrasou 2 meses, não teria sido muito rápido, sabe? Foi Caraca. rápido em geral, né? Eu ouvi falar que depois que você pega o green card através dessa modalidade, você não pode passar o green card para os seus pais, porque petição de filho para pai tem que ser cidadão americano. Mas eu ouvi falar que quando você pega assim, você não consegue passar para os pais? Isso, fala assim, o processo ele tem, né, muitos pontos positivos, mas até para você ser um pouco congruente com o processo, né? Você está alegando às vezes a falta de suporte, né? Ou sei lá, todos os requisitos do processo, e depois você sai distribuindo o seu green card para quem você falou isso. Então, assim, até por questão de congruência, realmente não pode. Então, você pega a sua cidadania americana depois de 5 anos, mas não pode estar passando esse documento para os seus pais. Ah, mas foi o meu pai que me abandonou, minha mãe me ajuda. Não interessa quem foi, não poderia estar passando, né? Mas pode passar para irmãos, pode passar para filhos, pode passar para cônjuge, né? Marido, esposa, normalmente. Os processos eles são bem confusos porque tem tantas regras. Por exemplo, Tantas filho pode regras. passar para pai se o pai tiver legal ou ilegal, mas se Aham. está ilegal não pode ter entrado de maneira ilegal. Ele tem que ter É, entrado de maneira legal. E aí cada irmão pode coisinha, passar para irmão, mas demora, se não me engano, anos é aí. F4, né? O irmão. Não, Então, tem casos de processo de irmão que demora mais de 10 anos. Aí você imagina, exatamente. Aí, né? se o esposo tem green card, entra no Visa Boletim. Se ele é cidadão americano, entra na petição imediata. Então, são tantas É confusões que às muita vezes as coisa, pessoas não entendem. É por E isso que você realmente precisa, tipo, de um suporte da imigração, né? De um advogado de imigração para poder resolver essa parte que a gente não domina, exatamente. né? Esse É processo custou essencial. muito para você, assim, entre taxas imigratórias e advogado de imigração, assim, de um modo geral? Ficou em torno de uns US$ 10.000, né? Que é o preço médio desse processo aqui. Na época, lógico, né? Arriscando tudo que eu tinha, não tinha garantia de nada, foi tudo mesmo, literalmente tudo. Mas você hoje em dia até compara com outros processos, sei lá, um visto de trabalho, né? Outros processos, é até barato, porque tem processos aí, dependendo, que chega a US$ 30.000, né? De visto de trabalho, Exatamente. então é justo, né? O Eu Samuel acho até preço perguntou justo. aqui, ó, Samuel Bueno, existe algum estado que ultrapassa o limite da menoridade ou maioridade Menoridade. para fazer esse processo? Não, vai ser sempre 18 ou 21 anos, né? Depende da lei daquele estado ali, né? Da lei penal. Mas qualquer idade antes, por exemplo, meu filho tem 1 ano, tem menos de 18 ou 21, aplica também, né? Se encaixar. Tá certo, Então, beleza. E aí depois vai aplicar para a cidadania, vai virar cidadã americana. Tem muita diferença, Carla, para você, assim, porque você ficou um período sem documentos aqui, obviamente, e agora você é uma residente permanente, né? Lógico que uhum, esse período que você ficou sem documentos, você não é uma criminosa, nada dessas coisas. Mas existem algumas diferenças. Qual que é a sua uhum, percepção de não ter documentos e ter documentos? Assim, o que mudou na sua vida? sim. Até porque quando você está em processo, você precisa estar aqui aguardando a resposta do seu processo, né? Então, a imigração estava ciente que eu cheguei a trabalhar, porque eu precisava me manter enquanto o processo estava rolando. Então, tudo isso foi citado no processo, né? E aí, o que acontece? Tem dois tipos de imigrantes, né? O primeiro é que ele está construindo a sua vida, né? Às vezes está acabando de chegar, está criando sua estabilidade. E depois, quando você já consegue finalmente ter as suas documentações, e lógico que tem diferença sim em tudo. Questão de oportunidades. Eu falo assim, então eu estou sem documento, nunca vou ter uma vida boa. Não, não é isso. Não quer dizer que você nunca vai ter acesso a nada, que vai ser tudo, né? Vai ser uma vida péssima, sabe o quê? Não é isso. Mas quando você já está documentado, você tem a coisa mais importante. Eu falo de qualquer coisa que você vai querer na sua vida, que é a liberdade. O que é essa liberdade? É você, a hora que você quiser, sei lá, você quer voltar no Brasil, você volta no Brasil a hora que você quiser. Você tem financiamento mais barato por você ter, sei lá, um social, sabe? Você consegue financiar uma casa mais barato, você consegue comprar um carro mais barato, você consegue ter mais oportunidade de emprego, de trabalho, né? Você fura aquela bolha
dos empregos convencionais, que geralmente os imigrantes fazem, para poder falar assim, pô, eu posso trabalhar com o que eu quiser, eu posso escolher o que eu quero trabalhar, se eu quiser fazer uma faculdade e seguir minha carreira, eu posso também. Então, assim, você tem realmente um leque de oportunidades bem maior, sabe? Acho que de todos, o que mais impactou para mim foi poder voltar no Brasil. Eu falo assim, que a gente sai do Brasil, a gente sai com aquele sentimento, né? Não quero mais Brasil, sei lá o quê, não quero saber de nada, e tô indo para os Estados Unidos, chupa, tá, sabe aquela coisa toda? Vou E aí, sair, o último apaga-luz. tipo isso, agora só dá eu nessa América, tipo isso, aquela coisa toda. Mas no fundo, não é que você não quer voltar no Brasil, você não gosta das coisas ruins do Brasil, da violência, do preço caro de tudo, mas você gosta do Brasil, a sua É nossa família ainda tá terra, né? lá, seus amigos estão lá, né? Então, assim, você não quer ter esse bloqueio de nunca mais poder voltar, não é isso. No fundo, você quer a liberdade, você quer construir sua vida aqui de forma honesta, de forma legal, mas ter o acesso de voltar lá na hora que você quiser, ter o acesso de viver as coisas que tem lá, as coisas boas, né, que tem lá também. Então, realmente, se a pessoa tem a oportunidade de aplicar para algum processo que leve ao green card, eu acho que vale o risco, sabe? Porque na prática faz diferença. Que tipo de limitações você tinha, Carla? E eu acho que é bom a gente ser bem enfático nas limitações, porque, lógico que a gente trabalha com influência, então a gente tenta sempre influenciar as pessoas para algo que seja positivo para a vida delas. E eu já fiquei documentado aqui, não sou residente permanente, também estou em processo, então a gente sabe que nem tudo são flores. Que tipo de limitações ou questões, às vezes, complicadas que você vivia quando você não tinha documentos? Uhum. Assim, lógico, né? O primeiro passo é um pouco da saudade que você vai sentir, às vezes, né? Você não vai poder voltar para o seu país na hora que você queria voltar. Sei lá, algum ente aconteceu de, sei lá, perdi, meu cachorro morreu, meu avô morreu, meu tio morreu, a avó do meu marido morreu. Então, assim, pessoas que você vai perdendo ao longo do caminho e você não consegue voltar. Então, assim, isso é doloroso. Isso é doloroso na prática, né? Você vivenciando isso. Não vou enganar falando que tudo são flores, vão ter sim os contras, né? O lado ruim de tudo. E um desses lados ruins também é você estar aqui e você ser mais limitado em questão de trabalho. Então, assim, não é qualquer coisa que você vai poder trabalhar, não é qualquer coisa que você vai ter de oportunidade. Então, isso te limita, principalmente quando aqui tudo acontece rápido. O seu aluguel vai vencer daqui a algumas semanas, sabe? A mensalidade, sei lá, da sua escola, se você está pagando, vai vencer daqui a algumas semanas. Então você fica nesse loop de, né, trabalhar ao máximo para sempre conseguir ter o dinheiro para pagar as contas, e aí você fica limitado nos tipos de trabalhos também, e isso interfere diretamente na sua qualidade de vida. Então, uma coisa é você viver isso temporariamente, sabendo, tipo, não, eu vou vivenciar isso agora, mas eu vou pegar minha documentação, as coisas vão melhorar, eu vou poder ter mais oportunidades depois. Você tem um porquê passar por isso. Outra coisa é você tá sabendo sem nenhum porquê e tá nesse loop ruim. Tá tipo, nossa, o dinheiro nunca sobra, só trabalho, só pagar conta, sei lá o quê. E aí você, sei lá, as oportunidades de trabalhos, elas vão limitando. Aquela coisa, né, de delivery ou alguns aplicativos, eles vão começar a exigir documentação. E aí, qual tipo de emprego que essas pessoas que não estão legalizadas vão fazer? Sei lá, vai ser pintura, vai ser né, limpeza de casa, vai ser uma construção, sei lá, qualquer outro tipo de trabalho, mas que às vezes você faz isso temporariamente, mas a maioria das pessoas querem mais do que isso, concorda? Então, assim, é importante a pessoa já vir para cá realmente pensando na legalização, pensando em fazer tudo de forma legal para que ela consiga ter uma vida digna, eu falo, com mais oportunidades, sabe? Não que quem está aqui sem documento não tenha, não é isso, mas se essa pessoa tiver a oportunidade de se legalizar, ela sabe que vai fazer diferença na vida dela. E hoje tem informação, né, Carla? Pra você ver como que é as É. coisas. Tem um pai de um amigo meu aqui, do condomínio, que ele tinha ficado indocumentado, só que tem uma regra para petição de green card baseado em trabalho, que até parece que 180 dias de você ter passado do prazo, você ainda pode dar entrada. Não sei se é algo 90 ou 180. É uma Uhum. sessão 2, não sei o que, não sei o que lá. Uhum. Isso E para aí qual ele processo? Desculpa. foi EB2 e NW. Aham. E aí ele já estava indocumentado, só que numa conversa o cara falou: olha, você está indocumentado, mas ainda dá tempo. Você pode aplicar ainda para um processo de green card para o trabalho, mesmo passando do prazo até X
período. E aí ele Tem uns prazinhos extras. aí como é questão muito de advogado, nem é bom a gente chutar um número aqui. Mas ele foi, deu entrada, hoje a família dele toda tem um green card. Então mudou todo o rumo da família dele, mudou o dele, a família dele. O pai dele foi até no Brasil, vai botar cabelo, vai fazer um monte de coisa. Vai botar cabelo? Então, assim, hoje, principalmente como nós somos influenciadores, a gente tem que ter um trabalho, às vezes, de consciência que, sim, o Brasil está difícil, mas a gente quer que vocês talvez não tomem as piores decisões que a gente tomou, que talvez reflita lá na frente, você entende? Hoje as pessoas têm informação para serem melhores e fazerem melhor, você entende? Tanto agilizar mesmo, né, o processo, a jornada da pessoa aqui, porque, eu falo assim, a pessoa inteligente é aquela que observa e fala assim, interessante. Mas a sábia mesmo é aquela que aprende com o erro do outro. Então, assim, se eu já vivi isso, eu falei que, gente, foi uma decisão ruim essa que eu tomei. Não vem, não faz a mesma coisa, pega o caminho diferente. Por que diabos a pessoa vai querer errar a mesma coisa, né? Então, a gente está aqui realmente para poder instruir quem está chegando e dar as melhores opções, né? Cada um é dono de si, cada um decide aí o que quer fazer, mas se a gente mostra as opções, mostra as consequências de cada decisão, tente decidir pela que mais vai te levar para um caminho melhor, né? Exatamente. Então, Talvez assim, você em casa deve estar falando, poxa, Roger, mas eu já tenho 25, cara, eu não consigo fazer o SJIS, mas tem o EB3, tem até um casal que está aqui, eles vieram do Brasil, sim. eu só estou esperando eles passarem por mais experiências para entrevistar eles, para pegar no fundo, né, a parte positiva e a negativa. Mas eles estão aqui, vão receber o green card deles, já chegou o social, então existem processos hoje em dia, existe informação, coisa que a gente não tinha no passado. Tinha bem limitado, né? Então, assim... Fizeram até uma pergunta aqui, ó, a Gabriele Vigário. Ela perguntou o seguinte, Carla, pretendo ir embora para Massachusetts na semana de dezembro, mas faço 21 anos em maio do ano seguinte. Acha que dá tempo? Tem chances? Pretendo dar entrada assim logo que chegar. Pela sua expertise, assim, será que daria tempo? Eu falo assim, né? Os advogados que eu trabalho, eles só podem fazer a entrevista com a pessoa, né? Fazer a consulta depois que a pessoa já está morando aqui. Né? Eles não vão entrevistar se a pessoa ainda está no Brasil para ver se a pessoa aplica ou não aplica, a pessoa já precisa estar morando aqui. E o tempo mínimo, o tempo máximo, né? Antes dos 21 anos ali que a pessoa tem para aplicar, que a gente está pedindo, é pelo menos 4 a 3 meses antes dos 21. Né? Tem alguns casos, um ou outro ali que passa um pouquinho desse prazo que a gente ainda consegue pegar, mas para ter uma margem de segurança, 3 meses antes do 21, pelo menos. Então, dezembro para maio, pode ser que, né, consiga, mas lembrando, né, só depois que a pessoa tiver, sei lá, aqui de alguma forma que é possível o advogado fazer toda a consulta e tudo mais.